Temos uma ótima notícia para dar. Poderia ser Richarlison aqui, mas não. O Richarlison hoje acabou a ladainha do Richarlison. O Fluminense encerrou as tratativas, né? Ou melhor, o Tottenham teve a tal da reunião com a galera de Londres e o GE. Globo publicou de que o Tottenham disse ao Fluminense aquilo que todo mundo já sabia desde a semana passada, que não está interessado em negociar o jogador por agora e que talvez no meio do ano volte a conversar, mas de uma maneira muito educada, né? Sabendo que o Fluminense não vai chegar nos 40 milhões de euros que eles estavam afim. Do lado do Fluminense tinha um desejo até de envolver jogador, passar jogador pro Tottenham, jogador da base, ou dar direito de compra, enfim. Não rolou. E o Fluminense estava ficando meio desmoralizado no mercado. Do lado do Vitória, também não estou falando aqui que o Lucas Arcanjo está fechado. O presidente do Vitória estava dando várias entrevistas por aí, falando que o Fluminense não deu as garantias financeiras para a contratação do Lucas Arcanjo. E que a negociação, se ocorresse, talvez seria por empréstimo. Porque o Fluminense não estava garantindo que ia pagar ali os 10, 15 milhões de reais que a equipe baiana está pedindo pelo goleiro, que é seu titular. E quem quer é o Fluminense, o Vitória nessa tá certo. E quem quer o jogador é o Fluminense, quem tem que apresentar a prova de que vai conseguir pagar esse valor é o Fluminense. Porém, é sabido também que o presidente do Vitória não tem uma boa relação com o Fluminense. Talvez esteja fazendo um jogo mais duro do que o normal. O fato é que a vontade do Lucas Arcanjo de vir para o Fluminense pode pesar e o goleiro vir por empréstimo e aí o Fluminense prorrogar ali um direito de comprar por tal valor no futuro e mesmo para o Vitória que o goleiro não seja comprado pelo Fluminense, ele se valorize e possa pintar uma venda e o Fluminense fique só com a cláusula de vitrine. Não acho que seja o ideal, afinal de contas o Fluminense precisa de um goleiro para 2026, não só para 2025, mas pelo menos remedia esse problema para o futuro, já que a negociação com o Vitória não está dando muito certo. Mas, enfim, tendo garantias, não tendo, sendo verdade, não sendo, tinha um presidente de um clube que terminou na nossa frente no Campeonato Brasileiro, falando aos 4 cantos nas entrevistas de que o Fluminense não deu garantias financeiras de que irá fazer pagamento. Ou seja, de que o Fluminense estava comprando e não provava que ia conseguir pagar. E aí, qual é a boa notícia nessa conta toda, Gabriel? A boa notícia não é sobre o Marçal. Vocês estão entendendo o que eu tô fazendo, né? Tô falando de todos os assuntos que eu tenho que falar para depois falar do que eu quero falar. Não é sobre Marçal diretamente. O Vitor Lessa falou com uma fonte ali próxima do jogador do Botafogo, ex-jogador do Botafogo agora, né, que tá de saída por lá, e falou que ele se animou muito com a procura do Fluminense, o lateral esquerdo, mas que ainda não tomou a decisão porque tem outras possibilidades ali ainda de ir para outra equipe. E aí, bem, a gente olha pro Marçal e pensa que a contratação até faz algum sentido do lado de que na lateral esquerda a gente tem Fuentes esquerdinha e o Marçal tem valências que esses dois não têm, mas resta saber o preço, que custaria 1 mês de Marçal no Fluminense. Como que tá o físico de um jogador que normalmente tem tido em média 3 lesões por ano? São pontos a serem discutidos. Então as boas notícias não são essas. Que boas notícias são então, Gabriel? A boa notícia é que Hércules, volante do Fortaleza, acaba de ser anunciado pelo Fluminense e pelo Fortaleza na compra do Fluminense, do volante de 24 anos da equipe cearense, e foi anunciado pelos dois clubes com uma transação de 29 milhões de reais por 70% do jogador. O comunicado do Fluminense foi feito em conjunto com o comunicado da equipe cearense. Eu vou botar aí na tela. Esse aqui é o comunicado do Fluminense feito às 7h08, dizendo que o Fluminense e Fortaleza comunicam que acertaram a transferência do meio-campista Hércules. O Fluminense adquiriu os direitos federativos e 70% dos direitos econômicos e irá assinar o contrato com o atleta por 5 anos. A assinatura do anúncio e o anúncio oficial do jogador no CT Carlos Castilho, no Rio de Janeiro, ocorrerão logo após a realização dos exames médicos. Vou colocar já a questão do tweet aqui do Fortaleza. Antes de mais nada, boa contratação. Tá? Boa contratação. Hércules é um volante, para quem não conhece, como eu falei, 24 anos, que eu acho que eu posso até abrir aqui, cara. Eu posso até abrir aqui pra vocês. Olha isso aqui, ó. Esse daqui
é um bloco de notas que eu tinha aqui anotado e que perto do final do Campeonato Brasileiro eu comecei a fazer com a minha seleção do Campeonato Brasileiro. Que tinha João Ricardo do Fortaleza, o Wesley do Flamengo, Gustavo Gomes e Alexander Barbosa. Depois eu decidi tirar o Gustavo Gomes e botar o Bastos do Botafogo. Bernabei do Inter, Marlon Freitas do Botafogo, Hércules do Fortaleza, Rafael Veiga do Palmeiras, Luiz Henrique, John Arias e Estevão. Acho que a reta final segura o John Arias, mas o Savarino, se bobear, entra. Eu não achei que o Luiz Henrique foi bizarro no Brasileirão. Pra mim, o craque era o Estevão e o técnico seria o Roger Machado e a revelação, obviamente, é o Estevão. E aí, enfim, tinha outros jogadores aqui. Eu acabei nem revelando essa seleção do campeonato, porque a gente terminou tão desesperado o campeonato que não tinha clima muito pra isso, né? Mas aí alguns outros jogadores que eu fiquei perto de botar, ó, Savarino, Lucas Moura, Matheus Pereira, Ganso, Rodrigo Garro, Gerson, Murilo, Bastos, Kusevich, Gabriel Xavier, Vitão, John e Fábio. O Hércules tava na minha seleção do campeonato. Por quê? Porque é um volantaço. É um cara que tem muita qualidade. Vocês sabem, eu acompanho bastante futebol nordestino, acompanho bastante futebol do Fortaleza em si. É um cara que funcionava muito com o Vojvoda. E eu vou fazer um vídeo aqui com mais calma, falando um pouco sobre as valências e talvez até os defeitos do Hércules. Você pode até não conhecer, mas isso diz muito sobre o futebol e é algo que eu sempre falo aqui, sobre como a gente desconhece o futebol de uma parte do Brasil e a gente ignora essa parte. Ótima contratação de um jogador jovem que tinha cláusula de multa de 10 milhões de euros. E tinha contrato ainda com Fortaleza. Estava sendo desejado por Flamengo e Palmeiras e assina com o Fluminense. E aí a gente começa a fazer assim, né? Peraí, 29 milhões, você tá elogiando pra caramba, primeiro de onde a gente vai tirar esses 29 milhões? Estão falando de uma SAF, estão falando que já adiantou dinheiro. Eu não sei. De fato, não sei. Estão falando também do porquê o Fluminense conseguiu comprar em comparação com os outros clubes. Também não sei. Talvez por uma questão de desejo, por uma questão de oportunidade. Talvez o Hércules julgue que valha mais ser titularíssimo no Fluminense do que brigar por posição no Flamengo ou no Palmeiras. Não sei, né? Talvez a proposta do Fluminense foi a que chegou de fato. Talvez a boa relação do Fluminense com a gestão do Fortaleza tenha valido também nesse caso. Outro ponto que eu acho que é válido também tocar nessa situação é que quando a gente vai falar dessa negociação, a gente não pode deixar de falar também do anúncio. Um anúncio feito no perfil do Twitter do Fluminense é algo completamente incomum. O Fluminense normalmente, o nome já vazou, todo mundo já sabe da contratação, o jogador após as férias vai lá no CT, tira uma foto bonitinho, assina o contrato, faz os exames e é anunciado. E não sou eu só que estou falando isso não, apesar de que eu já acompanhei muitas contratações. O próprio presidente do Fluminense falou na coletiva segunda-feira que o Fluminense só anuncia jogador depois que faz os exames médicos e assina um contrato. E aí vem a situação que é o post do Fortaleza. O Fortaleza também fez um post nas suas redes sociais falando que o Fortaleza informa que realizou um acordo de transferências do volante Hércules para o Fluminense, que eles venderam 70% dos direitos econômicos por 29 milhões de reais. E aí vem só aquele parêntese da transparência, tá? É diferente a gente ver um clube de fato transparente. Porque aqui no Fluminense, se você perguntasse os valores, é capaz da galera falar, não, a gente não publicou isso porque tem uma cláusula lá de confidencialidade, que a gente não pode publicar. E é claro que não tem, portanto é que o Fortaleza mesmo está publicando os valores. Ou seja, não publicam porque não querem, né? É o tipo de coisa que é tão fácil ser um pouquinho mais transparente como a gestão do Fortaleza é, e deixa claro, a gente sabe os valores, sem precisar apurar, sem precisar falar no off, sem precisar falar nada disso, porque o próprio Fortaleza é transparente para divulgar. Diz aqui que é a maior venda da história do Fortaleza, a maior venda da história do futebol cearense, superando a do atacante Moisés para o futebol mexicano na temporada passada. O Hércules foi comprado por R$250 mil. Na temporada de 2022, ele vinha do Uniclinic, do Atlético Cearense, um time minúsculo lá do Ceará, e vai ser anunciado, né, quando fizer exames médicos aqui no Fluminense. Ou seja, o que dá a entender? De que o Fluminense só fez esse anúncio porque o Fortaleza ia anunciar lá. Porque é totalmente fora da curva, né, do Fluminense desse anúncio. A gente tem muitas dúvidas
sobre o que se passa nessa contratação. Uma dúvida que a gente não tem é o fato dela ter sido de fato boa. Ela vem no momento onde o Fluminense estava, e eu tinha acabado de gravar um vídeo que eu não subi aqui, porque eu entrei ao vivo no Jornada, onde eu falava sobre como o Fluminense estava ficando desmoralizado no mercado. De como o Fluminense estava chegando ao mercado e estava um presidente do Vitória falando que o Fluminense não dá garantia financeira, e aí o Fluminense perdendo o Raul pro Atlético Paranaense, que tá na Série B, o Fluminense não tendo grana para contratar o Isidro Pita, que tá saindo do Cuiabá pro Red Bull Bragantino, e eu acho que até é uma boa, tá? Inclusive, Isidro Pita também era o mesmo valor do Hércules, 4 milhões e meio de dólares, mais ou menos. E eu acho que é muito melhor contratar o Hércules do que o Isidro Pita. Então, assim, mas o Fluminense, de certa maneira, o Fluminense estava igual uma barata tonta no mercado. Pra onde ele atirava, as pessoas se escondiam. E aí, ao mesmo tempo, num delírio com o Richarlison, falando em inglês numa reunião com o pessoal lá de Londres. A nossa realidade nessa janela estava envergonhando o torcedor. Eu acho que é uma boa contratação, a contratação do Hércules. Pode dar errado? Claro que pode. Pô. Tem contratações que tem tudo pra dar errado e dão certo, tem contratações que tem tudo pra dar certo e dão errado. Futebol é uma maluquice por isso. E é por isso que a gente aqui, a gente analisa o projeto da obra, a execução da obra e a obra depois de pronta. A gente não é só o engenheiro que a obra já está pronta e a gente analisa. A gente fala antes, analisa o durante e fala o depois. E a contratação do Hércules, tal qual a contratação do Bernal, é uma boa contratação. É uma boa visão de mercado. O Fluminense tem hoje 4 volantes, que tem um perfil muito interessante para a montagem desse grupo de volantes, apesar de eu achar que falta um primeiro volante, tá? O Hércules seria mais um segundo volante também. Mas o Fluminense tem 60 milhões em contratações com Bernal e Hércules e jovens, 24 e 21 anos. O Fluminense tem um volante formado na sua base que ainda tá por aqui com 23 anos, que é o Martinelli. E o Fluminense tem um volante um pouquinho mais experiente, que é o Nonato, já mais rodado e que tem mais cancha também. E que aceita ser reserva, aceita estar no grupo. Tem possibilidades, a gente pode falar aqui, vocês sabem, eu falo isso mais depois que vem as contratações, mas devo fazer um vídeo também falando mais detalhes sobre a situação do Hércules para amanhã, de como pode jogar e tal, o Fluminense pode ser escalado. Mas fato é que é uma boa contratação. Tem as suas dúvidas, a gente vai tentar apurar alguns detalhes, como, por exemplo, por que esse anúncio repentino, como que fica a questão desse pagamento, que garantia que o Fluminense deu? Fortaleza não pediu garantias? Qual é a questão de pagamento? O Fluminense vai pagar parcelado? Enfim, como é toda essa situação, a gente vai tentar entender um pouco melhor e trazer como informação. Mas como análise da contratação, a primeira contratação anunciada pelo Fluminense nessa temporada é boa. É boa. Que siga assim. Tamo junto, até a próxima, valeu.